O ser humano é um ser que se move por esse planeta, é um ser que anda por esse planeta, é um ser que está em constante mutação, em constante transformação. Se você olhar para quem você era quando você era uma criança, se você olhar para quem você era quando era um jovenzinho, uma jovenzinha, adolescente, se você olhar para você hoje e perceber nessa linha de tempo toda as quantidades infindáveis de processos de transformação que você já viveu, fica muito claro, né, o quanto nós temos dentro de cada um de nós a capacidade, né, de mudar, alterar, nos deslocar para outros lugares, outras condições e outras circunstâncias. É claro que os desafios presentes, né, eles não são fáceis, né, eles não são muitas vezes, né, desafios suaves de lidar, né, porém é fundamental, né, que a gente redirecione o nosso olhar. É fundamental que a gente mude a direção a partir do momento em que nós mudamos para onde nós estamos enxergando, como nós estamos enxergando, e a partir daí tudo vai se alterando, não só dentro de nós, como nas consequências e nas consequências mesmo das nossas histórias e da nossa vida. Enquanto diretor, né, de cinema, televisão, essa coisa toda, tem uma certa autoridade para falar sobre isso, e é justamente algo que nós devemos ter dentro de cada um de nós, porque isso faz com que nos tornemos responsáveis pela forma como nós nos sentimos, pelas emoções que nós sentimos. E quanto mais nós nos tornarmos responsáveis e não vítimas das emoções que sentimos, mais nós teremos qualidade de vida, mais nós teremos resultados diferenciados sobre as nossas experiências de vida. A forma como nós absorvemos, né, aquilo que nos acontece, né, tem um impacto inicial, tem uma certa resposta, né, não controlada muitas vezes, porém, né, a partir do momento em que essa primeira resposta é dada, a segunda, a terceira e a quarta resposta, aí nós já podemos começar a trabalhar em cima delas. Aí nós já podemos nos tornar responsáveis. As primeiras respostas, elas são sempre, né, reflexivas, né? Elas são sempre, vamos dizer assim, na maioria das vezes, né, incontroladas, né? Claro, acontece algo de negativo, acontece uma situação, uma circunstância que nós não estávamos esperando, nós vamos enxergando como nós estamos vivendo hoje, né? E aquilo muitas vezes nos desagrada, não está em acordo com possíveis expectativas que nós poderíamos ter a respeito da nossa história de vida. Isso é uma ocorrência, um fato, ok, mas a partir daí nós temos sim responsabilidade pela forma como nós devemos nos sentir e como nós gostaríamos, né, de buscar novos caminhos, novas histórias, novas soluções, novas consequências para as nossas vidas. Isso está diretamente ligado, né, ou relacionado o fato de nós obtermos mais responsabilidade sobre os nossos estados emocionais, o que vão gerar consequências diferenciadas na nossa história, está diretamente ligada ao nosso foco, à nossa capacidade de focar nas coisas que nós gostaríamos, né, que acontecessem, ou naquelas coisas que vão provocar um melhor estado emocional dentro de cada um de nós. Para onde nós pusermos o nosso foco, para onde nós direcionarmos a nossa atenção, assim nós nos sentiremos. E isso é de responsabilidade de cada um de nós. Isso é aquilo que nos cabe. Nós temos essa ferramenta, nós temos, né, esse dispositivo dentro de cada um de nós, todos nós temos,
tá? Porém, nós não trabalhamos o exercício dessa ferramenta. Nós não trabalhamos, né, a habilidade que nós podemos ter a respeito dessa ferramenta. Se você tem, por acaso, na sua casa, um martelo, né, e você nunca usou esse martelo, pode ser que você, na primeira tentativa de uso desse martelo, você se atrapalhe um pouco. Pode ser até que você dê uma martelada no seu dedo, né? Mas a culpa não é da ferramenta, a culpa não é, né, da estrutura da ferramenta. É simplesmente o fato de que nós não desenvolvemos a habilidade de lidar com aquela ferramenta. O mesmo martelo, nas mãos de um marceneiro habilidoso, pode realizar coisas incríveis. O mesmo martelo, o mesmo prego, na minha mão, por exemplo, que não tenho habilidade nenhuma com martelo, né, pode causar machucados. O mesmo martelo na mão de um marceneiro pode gerar aí o desenvolvimento de móveis absolutamente maravilhosos, de móveis lindos. A mesma água que mata a nossa sede pode nos afogar se nós estivermos, né, num local de rio ou de mar, né, enfim, em situação de risco e de perigo. A mesma água que mata a tua sede, ela pode te afogar. A mesma faca que serve para você cortar os alimentos, né, na sua cozinha, serve também para machucar uma pessoa. Assim são, né, as palavras, que são instrumentos que nós usamos, né, para comunicação interna com a gente mesmo e para comunicação externa para com os outros. A palavra, ela é uma ferramenta. Ela pode ser uma ferramenta de construir, né, obras lindas. Ela pode ser uma ferramenta de comunicação, de conhecimento, de expressão, de amor, né, de elevação de seres humanos. Também pode ser usada, né, para destruir, né, pessoas e nações. Olha que loucura. A palavra tão bem usada, por exemplo, por Luther King, né, que revolucionou a questão racial nos Estados Unidos, né, também foi usada por Hitler para poder levar uma nação inteira a cometer, né, ou ser conivente, né, com os crimes que horrorizaram a nossa humanidade. A mesma palavra que foi usada pelo mensageiro do amor há tantos anos atrás, no intuito de nos libertar, né, é usada por ditadores e pessoas escusas no sentido, né, de ofender, agredir, denegrir e fazer todo tipo, né, de malefício a outros seres humanos. A palavra é uma ferramenta que deve ser usada com cuidado, com presteza, com amor, com carinho. Ela expressa muitas vezes as nossas intenções mais profundas, sai de nossas bocas aquilo que muitas vezes está retido e guardado nos nossos âmagos e que nós não percebemos. A palavra revela muito, né, a respeito das intenções de muitas pessoas, né? É claro que pessoas, né, que de capacidade, né, intelectual elevada, mas de intenções negativas, fazem uso das palavras, né, no intuito de enganar pessoas e levar pessoas inocentes, pessoas amorosas, pessoas de bem, né, a cometerem ou a serem levadas, né, para lugares muito ruins, muito desagradáveis, etc. e tal, e muitas pessoas que não têm, né, acuidade intelectual fazem uso de palavras muito simples
muito simples e conseguem fazer com que pessoas, né, sejam encaminhadas para lugares maravilhosos. Nós usamos essas palavras, né, na comunicação com a gente mesmo e muitas vezes não percebemos o quanto nós estamos usando esta poderosa ferramenta em nosso malefício ou em nosso benefício. Né? Como está escrito, né? No princípio era o verbo, no princípio era o verbo, ou seja, como nós nos comunicamos, que tipo de palavras nós estamos usando para definir ou para se comunicar com a gente, né? Que tipo de obra nós estamos construindo através das palavras que nós estamos proferindo para as pessoas à nossa volta e para nós mesmos, dentro de nós. O uso das palavras de forma inconsciente pode construir consequências negativas, emocionais, autodestrutivas, muito grandes, se nós ficarmos repetindo determinadas palavras dentro de cada um de nós. Podemos causar muitos malefícios no que se refere aos nossos estados emocionais e, em consequência, termos grandes dificuldades em nossas vidas, né? Meu trabalho é um inferno, por exemplo, né? Minha relação é um tumulto, né? Meu relacionamento é um tumulto, minha vida financeira é uma desgraça. Olha como nós estamos construindo, achando que estamos constatando, né, determinadas consequências para as nossas vidas através do uso de palavras que vão se tornando verdadeiras sentenças de consequências que nós não queremos viver em nossas vidas. Se nós não tivermos cuidados, né, e atenção, consciência de que palavras nós estamos usando para definir as áreas de nossas vidas, para definir a nós mesmos, né? Se nós formos tão cruéis e inconsequentes com a gente mesmo no uso das palavras pela qual nós definimos nossa vida e quem nós somos, podemos causar verdadeiros desastres, né, nas nossas existências. Ao contrário, se nós fizermos bom uso das palavras, se nós tivermos mais amor no encapar de nossas palavras, se nós fizermos um invólucro mais amoroso, afetuoso, cuidadoso e respeitoso com o uso das palavras, né, que proferimos dentro de nós, dentro de cada um de nós, e para o nosso mundo externo, para as diversas áreas das nossas vidas, pode ter certeza, você vai alterar o seu estado emocional. Pode parecer algo muito simples, mas as palavras nada mais são, né, do que aquilo que nós estamos retirando lá de dentro de nós, né, e proferindo para nós. Por exemplo, né, se nós, a boca fala sobre aquilo que o coração está cheio, né, com certeza. E muitas vezes, né, Marisa, nós estamos inconscientes sobre o uso de nossas palavras. Fazemos isso sem perceber, né? Refletindo sempre, claro, a forma como nós nos enxergamos, né? E que nós não conseguimos enxergar, né? Aquilo que nós temos dificuldade de olhar, né, que está lá dentro de nós, nós vamos expondo com as palavras. Aconteceu um negócio muito interessante ontem, né, em conversa com meu filho, né, o Lucas. Ele está com uma dificuldade, né, no processo do trabalho dele, né, e ele está um pouco, enfim, sentindo dificuldade na realização de um projeto. E eu conversando com ele, pedindo sempre a ele, olha, muda, né, a forma como você está se sentindo em relação a isso, tenta ficar em paz, tenta ficar tranquilo, as coisas vão acontecer da melhor forma possível, né? Você vai conseguir realizar o que você está querendo, fica em paz, fica tranquilo, né? Porque se nós estamos em estados
muito ansiosos, angustiados, essa coisa toda, nós acabamos prejudicando o resultado daquilo que nós fazemos. Como eu já conversei aqui em outras vezes, a emoção se comunica, né? O que nós sentimos são informações passadas, né, para o todo à nossa volta, e conforme forem essas informações, nossos resultados vão ser melhores ou piores. Então, conversando com ele, né, ontem, né, a gente isso já está correndo há um tempo, né? Sempre falando para ele, fica em paz, faz tuas meditações, fica tranquilo, vislumbra o melhor acontecendo. Você já teve essas experiências antes, você sabe que isso funciona, você sabe que isso é bom, você sabe que isso gera bons resultados para você já teve essas experiências, então faz o processo. Fica em paz, fica tranquilo, essa coisa toda. Eu estou em paz, eu estou tranquilo e tal, não sei o quê. Ah, não, tudo bem, que ótimo. Não, pai, eu estou em paz, eu estou bem, eu estou tranquilo, vai dar tudo certo, que bom e tal. E ontem ele chegou e falou assim, puxa vida, mas não sai, mas não acontece, mas não sei o quê, mais isso, mais aquilo. Ele começou a proferir palavras que estavam, na verdade, em verdade, estavam revelando aquilo que ele estava sentindo, de verdade. Né? Ou seja, ele estava num nível consciente, tentando ficar em paz, tentando ficar tranquilo quanto às dificuldades da realização do seu projeto, né? E por dentro, na verdade, estava ainda sendo tomado pela angústia, pela preocupação, pelo entendimento, né, ou pelo dimensionamento da dificuldade daquilo que ele teria que realizar, daquilo que ele teria que fazer, né? E aí nós conversando ontem, né, falei com ele assim, olha, tá vendo como as palavras revelam aquilo que está lá no seu profundo e que você não está conseguindo enxergar? Então, o que acontece? A melhor forma de nós percebermos o que está lá no nosso profundo e que nós não estamos conseguindo enxergar é a qualidade e as palavras que nós escolhemos para poder falar a respeito daquilo que nós estamos vivendo. Outro dia mesmo, né, eu me peguei fazendo uma breve análise a respeito das palavras que eu estava usando, né, sobre determinadas áreas da minha vida, e tomei um susto. Eu falei, Jesus, olha como eu estou classificando isso, olha como eu estou pensando sobre isso, olha como eu estou sentindo sobre isso. As palavras, na verdade, né, esclarecem para nós como nós estamos pensando e como nós estamos nos sentindo. Estarmos conscientes do uso delas e alterar essas palavras, alterar aquilo que nós falamos, né, muitas vezes de forma inconsciente, é fundamental para que nós possamos alinharmos-nos com o melhor de nossas vidas, estarmos afinados com a qualidade de nossas vidas. Quando nós falamos determinada coisa é difícil, né, eu não consigo, você na verdade está sentenciando aquilo que vai acontecer com você. Você está criando uma sentença de vida, e isso é algo que precisa ser visto, é algo que precisa ser olhado, né? Sempre que você sentenciar algo contra você próprio ou contra você própria, né? Eu nunca dou certo nos meus relacionamentos. Isso é uma sentença. No princípio era o verbo, depois o verbo se faz carne, e a partir daí nós vamos responder pelas sentenças que nós criamos. Então é muito importante, minha vida financeira é uma desgraça. Quando eu sentencio algo nesse nível, significa que eu estou revelando para mim os níveis de bloqueio e entendimento a respeito das dificuldades que eu tenho, seja para o relacionamento, seja para a vida financeira, seja para a sua vida profissional. Eu estou revelando o que de verdade eu sinto a respeito daquilo. E mudar o que eu sinto a respeito daquilo, né, através, em primeira instância, da mudança do uso das palavras, vai fazer com que eu comece a limpar
essas crenças, essas verdades, né, que eu estou sentenciando para mim. Ou seja, eu posso e devo sentenciar coisas muito melhores para mim, porque as palavras têm um efeito comunicativo e transformacional que nós desprezamos e não percebemos. Como hoje, né, a gente profere palavras falando, todo mundo fala muito. Todo mundo fala muito, como se isso fosse algo não sagrado, não entendemos o sagrado do poder das palavras. Nós simplesmente vamos aí jogando para fora, né, um tanto de coisas que estão acumuladas dentro de nós e que não percebemos. Se você altera as sentenças que você profere sobre a sua vida a seu respeito, se você entende que as palavras que você deve usar para se referir a você devem estar carregadas de amor, de afeto e de carinho, se você percebe que as palavras usadas, né, com as pessoas também devem estar refletindo esse nível de amor, carinho, respeito e afeto, e se você sentenciar coisas, formas, orações diferentes a respeito da sua história de vida, né? Você simplesmente vai mudar a forma como você enxerga, porque o verbo se faz carne e a partir daí você vai obter resultados muito diferentes na sua vida. Então, eu queria sugerir a vocês, tá, um exercício, né, muito interessante, né, quando nós, por exemplo, falamos. Todos nós nos ressentimos, né, daquelas palavrinhas que nós adoramos ouvir, né, e falamos pouco, né, por favor, obrigado, né, enfim, me perdoe, desculpa, né, essas palavras que nós temos dentro de nós, que nós não proferimos, né, com tanto hábito, mas, né, e elas fazem muita diferença em nossas vidas. Muita diferença em nossas vidas, a partir do momento em que você, e esse é o exercício que eu queria te sugerir hoje, que você olhasse, prestasse bem atenção a respeito das palavras que você tem usado para definir quem você é, para definir como é a sua vida financeira, como é a sua vida profissional, como os seus relacionamentos, né? Como você define, que palavras você se utiliza para definir, né, as áreas da sua vida e a você próprio e a você própria, e a partir daí, obviamente, à primeira vista, o que vão sair podem ser palavras horrorosas, podem ser palavras que denotam os bloqueios que estão impedindo você de avançar, crescer e se encaminhar para a experiência de uma vida absolutamente extraordinária. Por exemplo, uma vida extraordinária é uma palavra que muda o seu estado emocional. Uma vida de desgraças é uma palavra, né, é uma sentença que altera o seu estado emocional. Conforme você se utilizar dessas palavras, né, e fazer uso das melhores possíveis, você vai mudando o seu estado emocional, a sua percepção e os seus sentimentos a respeito de determinadas coisas. As palavras transformaram as nossas vidas, né? Palavras que foram proferidas e sentenciadas desde a história aí da criação, né, da palavra para a humanidade como uso, né, de ferramenta de comunicação, elas simplesmente transformaram a nossa história, né? Quantos livros, né, quantos ensinamentos, quantos aprendizados maravilhosos puderam nos ser passados através das palavras. Quantas frases, quantas sentenças, né, quantas coisas, né, pessoas falaram, né, que viraram grandes orientações para cada um de nós, né? Grandes ensinamentos, grandes oportunidades de aprendizados. A palavra, né? Assim como a faca, assim como a água, assim como o martelo, ela tem a condição de fazer coisas absolutamente maravilhosas e de produzir
coisas absolutamente terríveis, né? Ela muda o seu estado emocional, ela altera completamente como você se sente em relação a você própria e como você pode se sentir em relação a todas as áreas da sua vida. Através das palavras, nós podemos construir obras incríveis, nós podemos até mesmo, né, eternizar determinados conhecimentos, eternizar determinadas obras de arte, né? Ninguém melhor aí do que Shakespeare, que era um cara de conhecimento um conhecimento a respeito do ser humano absurdo, né, profundo, né, e como ele até hoje, né, nos oferta oportunidades de conhecimento sobre quem somos nós através de suas obras teatrais escritas há trocentos anos, né, atrás. Ou seja, nós podemos construir uma vida de muito mais qualidade. Nós podemos construir uma vida absolutamente extraordinária e completamente diferente da vida que nós estamos vivendo hoje, pelo simples trabalho e atenção, consciência sobre o uso das nossas palavras, sobre a forma como nós estamos jogando, né, com essa ferramenta absolutamente espetacular, né, e que não são simplesmente palavras, são representações daquilo que está dentro de nós. E claro, né, toda ferramenta, né, depende aí da nossa boa índole, claro, né, da nossa boa intenção, né? Eu não posso fazer uso de uma ferramenta maravilhosa como essa, né, se eu estiver mal intencionado, se eu estiver com objetivos escusos, né, dentro de mim, obviamente eu vou acabar fazendo uso, né, de palavras, intencionando o uso das palavras, né, para poder se apropriar de determinadas coisas, enfim, né, quantas pessoas fazem isso, né, de forma magistral, usam tão bem a palavra, né, para cumprir ou conquistar seus objetivos mais escusos, né? Estou levando em consideração que todos nós aqui que estamos conversando vamos ter um cuidado óbvio, né, com a índole, com a intenção, né, ao proferirmos palavras, né, aos quatro cantos aí do mundo, né, para podermos construir de verdade grandes obras. Mas a verdade é que a grande obra de arte da sua vida é a sua construção, a construção da sua existência. Você pode e deve se transformar numa verdadeira obra-prima. Você pode e deve fazer da história da sua vida uma verdadeira obra-prima. Você pode e deve fazer da sua vida, né, ou buscar, né, transformar a sua experiência de vida numa experiência absolutamente extraordinária, fascinante, maravilhosa, espetacular, esplendorosa, absolutamente fascinante. Se nós soubermos fazer uso das palavras para o nosso benefício, nós reconstruímos quem nós somos e reconstruímos uma nova história de vida para todos nós. No princípio era o Verbo. Não existe filme que não comece por um roteiro. Não existe história, livro, que não comece, né, pelo uso de palavras, né? As palavras começam o contar de uma nova história. Qual é a nova história que você quer contar para você? Faça uso e entenda, né? Se torne consciente. Esse é o conselho que eu gostaria de te dar hoje, né? Se torne mais consciente do uso das palavras que você tem feito para definir-se ou para se comunicar com você. Eu sempre faço tudo errado, eu sou uma pessoa que sofre o tempo inteiro. Por que a pessoa está fazendo isso comigo? Por que a pessoa não sei o quê? Por que isso? Por que aquilo? A minha vida financeira, o meu trabalho, o meu chefe, eu não sei o quê. Toda hora eu estou usando palavras, né, orações de lamentação. Minha vida vai ser repleta disso, né? Se eu uso palavras diferenciadas, né, meus relacionamentos têm dificuldades, mas eu posso superar. Eu posso superar. Isso é uma nova forma
de eu definir, por exemplo, um relacionamento que passa por dificuldades. Minha vida financeira é difícil, né? Isso é uma sentença terrível para a sua vida financeira. Minha vida financeira, né? Eu encontro na minha vida financeira uma infinidade de grandes possibilidades, né? Minha vida financeira está pronta para atender a todas as minhas necessidades, né? A gente pode ir alterando, né, as palavras e as sentenças que nós usamos para definir nossas vidas e as áreas de nossas vidas, e assim nós vamos obter resultados diferentes. Então, criem sentenças. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Está escrito lá. Começa pelo verbo. Como você vai definir a sua história, como você vai definir que palavras você usa para definir as áreas da sua vida, que palavras você tem usado para se comunicar com você, né? Hoje eu vou ter um dia extraordinário. Eu sou uma pessoa que tem dificuldades como todo mundo, mas eu estou em caminho de mudança e de melhora. Isso te põe numa outra direção. Isso aponta um outro caminho, né? Eu sempre sou assim, eu sou desse jeito. Você está fechando e determinando quem você é. Isso tem um outro lugar de consequência. Você vai determinar as consequências da sua história, mediante as palavras e as sentenças que você estiver usando. Você vai determinar o seu caminho e as consequências da sua vida em conformidade às palavras e às sentenças que você está pregando para você mesmo, que você está orando para você mesmo, que você está orando, pregando e sentenciando para a sua vida. São as suas palavras que estão determinando muitas vezes aquilo, né, que vai acontecer, porque elas estão revelando, desnudando aquilo que está dentro de você e que você não está conseguindo enxergar. O funcionamento humano é um negócio fascinante, é um negócio absolutamente maravilhoso e absolutamente perfeito. A evolução do ser humano é algo absolutamente espetacular. A partir do momento em que nós encontramos a roupagem pelas palavras daquilo que nós carregamos dentro de nós, nossa vida ganha uma abertura de entendimento, né? Uma claridade, uma luz nos é dada, porque nós desnudamos aquilo que carregamos dentro de nós pelo entendimento das palavras que nós estamos usando. Deu para entender essa conversa, gente? Deu para entender? É como num filme. Se o diálogo é bom, se a história é boa, você acompanha, você gosta, você curte. Se o diálogo é ruim, é grosseiro, é baixo, é negativo, provavelmente você vai sentir uma aversão àquela história, né? Nós gostamos de um livro, né, que não precisa ter rococó de palavras, não precisa ser o ó, mas se ele disser determinadas coisas para a gente, um livro, da forma mais simples possível, nós podemos nos sentir bem, podemos nos sentir, né, bacanas, assim, estados emocionais agradáveis, né? Uma novela, quando uma novela tem um texto, uma história gostosa, leve, divertida, né? Nós simplesmente gostamos de curtir aquela onda, gostamos de curtir aquela história, né? Da mesma forma, uma novela que muitas vezes pese a carga nas violências, nas agressividades, aquilo vai nos causando mal-estar, né? E depois não sabem por que determinadas obras não dão tão certo, né, ou não atingem determinado nível de audiência que eles gostariam. Mas enfim, isso é outra conversa. Serve para a gente. Da mesma forma, quais são as palavras que você está usando para escrever a história da sua vida? Quais são as palavras que você está se utilizando para escrever as histórias da sua vida? Quais são as palavras que você está se utilizando para falar sobre você? Quais são as histórias, as palavras que você está usando, né, para gerar aí resultados, consequências diferentes
nas relações que você tem profissionais, financeiras, pessoais? Qual é o uso desmedido de palavras que nós estamos nos utilizando sem perceber que estamos pondo para fora aquilo, né, de mais sombrio muitas vezes que temos dentro de nós e que nós não conseguimos enxergar, né? Cada pensamento vem revestido de palavras, tá? Você não pensa sensações, você pensa palavras. Quais são os pensamentos, as palavras que estão sendo usadas no seu pensamento? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar qual a qualidade das palavras que você está se permitindo criar em diálogo interno na sua mente? Né? Nós temos diálogos de pensamentos o tempo inteiro, né? Ficamos dialogando com a gente mesmo na nossa cabeça o tempo todo. Quais são as palavras que nós estamos usando nesses diálogos? Se você mudar essas palavras, se você mexer nessas palavras, se você estiver apenas consciente do uso dessas palavras, pode ter certeza, a sua vida se altera, seus estados emocionais se alteram completamente e você consegue uma ferramenta preciosa para construir uma verdadeira obra-prima que é, na verdade, o que você nasceu para ser. Um ser humano absolutamente fabuloso, fabulosa, uma ser humana absolutamente extraordinária, absolutamente espetacular, né? Absolutamente maravilhosa, absolutamente repleta de infinitas possibilidades, absolutamente à disposição de acontecimentos maravilhosos e milagrosos. Você é uma possibilidade, um milagre andante nessa terra. Você é de verdade um milagre nessa vida, é o que você é. Você é uma possibilidade única e maravilhosa nessa vida, é o que você é. Então, usar as palavras para construir a obra-prima do ser humano que você nasceu para se tornar, da ser humana que você nasceu para se tornar, tá? É um trabalho que nós devemos praticar. É exercício, tá? Exercício de consciência, tá? É uma ferramenta que todos nós temos à nossa disposição. E não se esquece, assim como a água que mata a sua sede e pode matar e tirar a vida de uma pessoa, as palavras também podem construir obras lindas, né? Seres humanos únicos e maravilhosos, e também podem destruir, denegrir, atingir, né? E causar aí toda a espécie de malefícios, tá? Para a vida de uma pessoa. Cuidado com as sentenças que você está criando para você. Cuidado com as sentenças, né, que você está criando para a sua vida em todas as áreas, e criem sentenças maravilhosas. Comecem pelas palavras. No princípio era o verbo. Minha vida vai ser maravilhosa, extraordinária, repleta de crescimento, aprendizado, amadurecimento e evolução a partir de hoje. Olha que sentença bacana, né? Minha vida financeira não está como eu gostaria, mas pode se tornar muito melhor e se tornará. Olha como eu estou sentenciando diferente as minhas expectativas a respeito da minha vida financeira, né? Eu amo o que eu faço, amo o meu trabalho. Olha como você já vai partir para trabalhar de uma forma diferente. Tá? Eu não gosto desse trabalho, mas me sinto útil, mas eu posso melhorar, eu posso me tornar um profissional melhor. Enfim, você pode criar relações completamente diferentes em todas as áreas da sua vida, a partir do momento em que você sentenciar diferente, a partir do momento em que você criar orações diferentes, né, para aquilo que você está vivenciando e para a sua transformação como um todo.